Você já parou pra pensar que tem pessoas que parece que nasceram no lugar certo, parece que a vida deu tudo pra elas darem certo e mesmo assim elas não ficam bilionárias? E ao mesmo tempo tem pessoas que literalmente começaram do zero, sem contatos, sem herança, sem sobrenome famoso e mesmo assim essas pessoas criaram impérios. Então a pergunta que fica é, se não é sorte, se não é talento, então o que é? Então parece que tem um tipo de padrão escondido, um código que só aparece quando você pega 100 milionários e coloca eles lado a lado e repara nos bastidores. E sabe o que é mais perigoso? É que esse código ele não é glamouroso, ele é chato, ele parece ser muito boçal e é por isso que quase ninguém praticamente repete esse padrão. E hoje eu vou te mostrar esse padrão em 10 partes com um mapa aqui nesse vídeo. Desde a primeira hora da manhã até da mentalidade que separa uma pessoa que realmente faz acontecer e uma pessoa que simplesmente fica esperando alguma coisa cair do céu. E no final desse vídeo aqui eu vou te dar um desafio simples para você chegar no final do ano realmente com uma mudança significativa na tua vida. E se você acha que riqueza é só questão de sorte, então fica aqui nesse vídeo que talvez você mude de opinião e já confere também se você já deixou o like aqui no meu vídeo. Agora me responde uma pergunta com sinceridade. Se amanhã você ganhasse na loteria e recebesse, sei lá, 50 milhões, você certamente viraria bilionário um dia ou só teria uma versão mais cara dos seus problemas? Porque é aí que o código escondido aparece na jogada. A riqueza extrema ela não nasce de um evento, ela não nasce de um acontecido, ela nasce de um processo, ela nasce de uma mentalidade. Agora, vamos imaginar duas pessoas. A primeira pessoa fala o seguinte: quando eu tiver dinheiro, eu vou mudar minha mentalidade, eu vou começar a ter mais disciplina, eu vou começar a investir mais, eu vou começar a estudar mais sobre economia e etc, etc, etc. E a segunda pessoa fala o seguinte: eu vou construir disciplina, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou me capacitar, porque aí eu acredito que o dinheiro vai vir como consequência. A diferença pode parecer pequena, mas em 10 anos isso vira um abismo. E aqui vai o que pouca gente aceita. Bilionário não é só alguém que trabalhou muito. É uma pessoa que foi muito além disso. É um tipo de pessoa que praticamente repetiu escolhas certas ao decorrer da sua vida que fizeram ela se tornar quem ela é hoje, fizeram ela moldar a identidade dela. É o cara que, quando ninguém tá olhando, faz com ele o que ele combinou de fazer consigo mesmo. E é aí a parte que mais dá medo, porque não tem um atalho certo para você chegar nesse caminho. Você não tem um meio definitivo para atingir certo fim. O que existe é uma terça-feira, uma segunda-feira, é acordar às 5 da manhã, é dizer não para distração. Ou seja, você quer realmente ter uma vida diferente ou você só quer ter um pico de motivação na sexta-feira? Porque hoje a gente vai trocar motivação por método. E antes que você pense que isso aqui é um vídeo de motivação, eu vou te dar um pé no chão bem firme agora. Thomas Corley, que trabalhava com planejamento financeiro, ele passou alguns anos de sua vida se dedicando a comparar grupos de pessoas e comportamentos. E o mais importante, ele não analisou um ou outro caso que deu certo. Ele foi muito além disso. Ele falou de um conjunto grande, um contraste direto entre pessoas que têm dinheiro e pessoas que se encontram em situações difíceis financeiramente. Em alguns artigos onde ele descreve a pesquisa, ele cita meio que estudos onde ele passou 5 anos analisando 233 pessoas bem-sucedidas, né, pessoas que tiveram sucesso na sua carreira financeira, e 128 pessoas que não tiveram sucesso na sua carreira financeira ou até estão quebradas economicamente. E o interessante é que esses dados que ele apontou realmente batem com a pesquisa de outros pesquisadores, né, outros entusiastas na área. E a conclusão que ele reforçaria é que os hábitos das pessoas que têm sucesso financeiro são completamente diferentes dos hábitos das pessoas que não têm sucesso financeiro. Ou seja, não é simplesmente um caso do Instagram, é um negócio que vai muito além disso, é um padrão estatístico, é uma pesquisa científica. Agora soma isso com camadas que deixa ainda mais real o que eu acabei de falar. Entrevistas com bilionários. Quando você ouve a pessoa narrando o bastidor, você consequentemente vê as mesmas peças se reproduzindo. Disciplina, planejamento e visão de longo prazo. Agora, perfis e levantamentos públicos. Eles mostram decisões, trajetórias e até mudanças de rota no meio do percurso. E é aí que você começa a perceber, o bilionário ele não é um gênio perfeito. Ele é um repetidor profissional de hábitos úteis. Hábitos que realmente vão mudar a sua carreira. Então o combinado aqui é, eu não peço para que você acredite em mim, eu peço para que você repita a metodologia na sua mente. Eu quero que você observe o padrão, teste ele na sua rotina e depois veja quais foram os resultados daquilo. Agora, vamos tentar imaginar outro tipo de situação. Vamos tentar imaginar que são 5h12 da manhã, a cidade inteira está em silêncio. Aí você puxa o seu celular do seu bolso, olha e vê que não tem nenhuma notificação, nenhuma urgência, nada pendente.
Só você e a sua mente antes do mundo te puxar para o verdadeiro mundo. E é justamente nesse vazio que você consegue construir a sua carreira em cima. Então é o seguinte, se você acorda 1 hora mais cedo todos os dias, no fim do mês é como se fosse 30 horas a mais do seu mês, né? É matemática básica isso. Ó. E se você for colocar num ano inteiro, isso dá o equivalente a o quê? É 1 hora a mais todo dia. E se você coloca isso num ano, dá o equivalente a mais ou menos 3 semanas de trabalho. E detalhe, esse é o melhor tipo de tempo, é o tempo de mais qualidade, porque ele não tem nada para te distrair, não tem nada para puxar a sua atenção. Em recortes que eu peguei aqui da pesquisa do Colley, a gente consegue perceber o seguinte: 44% das pessoas bem-sucedidas acordam mais ou menos 3 horas antes do trabalho. Enquanto isso seria mais ou menos 3% das pessoas que não têm sucesso na sua carreira. Isso não é sobre você ser superior, é sobre você ter uma janela de controle para evitar que você seja refém do seu dia. Então, quem que manda no seu começo? Quem que manda no começo do seu dia? É você ou é o feed do Instagram? Porque o mundo inteiro e todas as redes sociais tentam sequestrar você logo de manhã. É e-mail, é WhatsApp, é notícia ruim, é boleto de cobrança. Então, quando você acorda no último minuto, você já meio que acorda no modo de apagar o incêndio, de resolver aquele tipo de problema. E no modo de apagar incêndio, ninguém consegue construir um império, ninguém consegue desenvolver a sua carreira. Você só simplesmente vive no modo de sobrevivência. E agora vem um detalhe que quase ninguém percebe. Acordar cedo não é um hábito. E o que você faz na primeira hora muda completamente o jogo. E já eu vou te mostrar como que acordar cedo é um tipo de rotina, um tipo de hábito que vai mudar completamente o jogo. Então, mas vamos lá. Tem gente que realmente acorda cedo, acorda às 5 horas da manhã e perde o dia inteiro. Então por que essa pessoa acorda cedo para fazer exatamente o mesmo tipo de coisa que ela faria até 8 horas da manhã? Ou seja, rolar o feed, responder mensagem, assistir vídeos e etc. Mas esse tipo de rotina que a pessoa está criando não é uma rotina benéfica, não é algo que vai construir coisa para a carreira dela. A gente está falando aqui de uma questão de ritual. E tem uma diferença enorme entre hábito, rotina e ritual. Então, hábitos costumam ser coisas, digamos que automáticas, coisas que você faz no seu modo automático. Já as rotinas, elas são feitas de forma deliberada. E os rituais, eles meio que recarregam a atenção ali, eles demandam certa energia. Ele te dá aquela sensação de que você escolhe como você começa o seu dia. Quando você transforma a sua primeira ação do dia num ritual, né? Quando você coloca um ritual como primeira ação do dia, você está definindo o rumo de como será aquele seu dia. Agora vamos pensar aqui num tipo de pessoa. Vamos chamá-lo de João. Então, nos primeiros 12 minutos do dia dele, ele pegou o celular e já abriu o Instagram. Ele viu notícias ruins, ele viu memes, ele já recebeu bronca do chefe dele, né? E etc, etc, etc. E o resultado? Ansiedade. Ele só vai passar o resto do dia improdutivo e só vai ficar perdendo a cabeça com isso. Agora, vamos tentar imaginar uma versão alternativa do João. Então vamos imaginar que ele acorda, ele bebe um copo d'água e ele tenta meditar por 5 minutos todos os dias assim que ele acorda. E logo depois disso, ele pega o caderno dele e escreve no título: o que é que eu preciso fazer para minha vida melhorar 1% hoje? E logo depois ele fecha esse ritual com 10 minutos de leitura e estudo. Em apenas 25 minutos ele já definiu o rumo do dia dele. Então, baseado nisso, eu quero que você raciocine na sua vida. Como que você faria esse tipo de ritual? Qual seria o melhor ritual para você? Seria correr? Seria passear com o cachorro? Seria, por exemplo, gravar um vídeo? Eu quero que você me conte aqui, ou que pelo menos você raciocine como que seria. Agora vamos imaginar outro cenário hipotético. Se eu te desse um avião e você entrasse para pilotar esse avião sem plano de voo, você chamaria isso de coragem ou de loucura? Pois é, a maioria das pessoas já começa o dia assim, sem plano, sem saber o que vai fazer durante aquele dia. E aí que entra um ponto. Uma rotina matinal, uma rotina diária, ela não é só você fazer uma lista infinita de coisas para fazer. É muito mais complexo do que isso. É simplesmente você escolher entre 3 coisas que, se você fizer, o dia já valeu. Ou seja, a pessoa que ela quer construir uma carreira, ela não tem que pensar em uma lista infinita de coisas para fazer. Ela tem que pensar em coisas que são eficientes para o objetivo que ela quer atingir. Então, o tipo de pergunta que você deve se fazer é perguntas como, por exemplo: qual é a decisão que eu tenho que tomar hoje que vai destravar a minha semana? Qual conversa que realmente muda o jogo nessa situação? Qual é a tarefa que eu vou fazer hoje que vai criar realmente uma receita, uma reputação? Criar liberdade. Agora imagina uma pessoa com uma agenda gigante, uma agenda lotada, uma lista enorme de coisas para fazer. Então, se essa pessoa não definir as prioridades das tarefas dela, não definir por prioridades as tarefas que tem na lista dela, a prioridade simplesmente vai virar o que
é dos outros, ou seja, a prioridade dos outros vão se impor sobre a prioridade dessa pessoa. E isso é o que simplesmente destrói pessoas que são talentosas. Essas pessoas são competentes, sendo que o pedido das outras pessoas destrói a importância que a tarefa daquela pessoa tem na vida dela. Então, quando você cria uma lista, define as prioridades e planeja tudo certinho, meio que você já tem um plano A, um plano B, uma trajetória que você meio que consegue se esquivar dos obstáculos. Então você deve olhar para o seu dia e pensar, bom, é o seguinte, se às 3 horas da tarde eu fico cansado, então vou colocar essa tarefa que era para fazer às 3 horas às 9 horas, porque ela já é uma tarefa mais complexa, uma tarefa mais difícil. Ou simplesmente, não, se eu for almoçar agora, meio-dia, e eu abrir o Instagram, eu perco basicamente 40 minutos do meu dia mexendo no celular. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu celular longe, eu vou almoçar no modo offline. Esse tipo de coisa parece um tipo de coisa pequena, mas é o tipo de coisa que vai fazer tu poupar muito tempo na tua vida, né? E esse tempo que você vai poupar, você vai aproveitar para fazer muito mais coisa, muito mais produtiva. E se tu tivesse que escolher uma prioridade hoje, qual que seria essa tua prioridade? Eu tô te perguntando essas coisas porque eu realmente quero que tu faça um exercício mental aqui na tua cabeça para tu realmente aplicar esses conceitos na tua vida e não só ficar escutando e memorizando. Eu realmente quero que tu aplique aquilo para saber qual que é o melhor método, né? Qual que é a melhor metodologia para você. Agora, vamos falar sobre visão de longo prazo. Pensar não em dias, mas em décadas. Todo mundo ama o resultado, mas ninguém pensa nos intervalos. E é justamente nesses intervalos que as pessoas bem-sucedidas constroem suas carreiras. Existem várias empresas, né? A maior parte das grandes empresas começaram com negócios que pareciam loucura, investiram dinheiro, o negócio foi dando prejuízo, e só depois de muito tempo que elas conseguiram colher realmente o fruto daquele trabalho. Agora, pensa na mentalidade certa para suportar esse tipo de coisa. Você precisa literalmente assistir um filme, tá enxergando um filme que ninguém tá enxergando ainda. As pessoas normalmente vivem, né, no curto prazo porque a preferência temporal é muito grande. As pessoas, elas preferem insumos presentes do que insumos futuros. E eu entendo tudo isso. Só que quando a gente fala em construir riqueza, em querer mais e não menos, a gente precisa ter uma baixa preferência temporal. A gente precisa meio que trocar essa sequência. Em vez de você ter mais preferência por bens presentes do que bens futuros, você vai colocar mais prioridade nos bens futuros do que nos bens presentes. E a visão de longo prazo, ela realmente só vira realidade quando você realmente coloca marcos ali na situação. É aí que muita gente falha. Normalmente as pessoas sonham muito grande, né? E quando sonham muito grande, elas planejam pequeno. Ou pior, ela pode até planejar grande, só que ela não executa nada. Ou seja, o segredo aqui, a jogada, é a gente não ter metas grandes, mas metas quebradas, fracionadas. Imagina você querendo ficar bilionário versus a sua versão querendo ganhar somente uma renda extra de R$ 1.000 por mês. A primeira te dá ansiedade, a segunda te dá plano. Quantas propostas por semana? Quantas habilidades tu vai precisar aprender? Quantos contatos tu precisa fazer? E aqui entra uma técnica que eu amo, que é a escada de metas. Agora aqui, meta para 5 anos. Liberdade financeira parcial. Você conseguir pagar as suas contas sem depender 100% do seu salário. Meta de 1 ano. Aumentar a sua renda em X%. Você pode fazer isso criando um canal, criando um negócio, trabalhando de outra maneira, né? Como PJ, por exemplo. Enfim, existem infinitas maneiras de você atingir esse fim. E aí você pode também fazer uma meta de 90 dias, né? Pensando curto, né? Um cursinho, um treinamento, uma coisa que você vai estudar, um livro que você realmente vai estudar de maneira profunda, tanto faz. Ou você pode até fazer uma meta de hoje, ou seja, hoje eu vou fazer 90 minutos de trabalho sem nenhuma distração. Tu tá entendendo o que eu quero te falar, a mensagem que eu quero te passar falando sobre economia de tempo e foco? E se você quer uma dica prática, então usa autorregulação. Ou seja, as metas que respeitam o seu fôlego te entregam mais resultado do que metas que meio que vão te escravizar, sabe? Metas que vão te forçar. Agora aqui a gente vai falar no meu ponto preferido, no ponto que eu realmente gosto de ficar batendo nessa tecla, que é a autorresponsabilidade extrema. E é meio curioso saber que esse é o meu tópico preferido, porém é o tópico mais desconfortável, né? É o que faz muita gente ficar com a pedra no sapato, sabe? Ficar com a dissonância cognitiva ali. Só que é o mais poderoso, porque aqui não tem nenhuma técnica mágica, tem simplesmente um espelho na sua frente. Então eu peguei uma pesquisa aqui publicada pelo Reed
Rich Habits Institute. E aparecem números bem fortes aqui atribuídos ao estudo. Ou seja, esse estudo fala o seguinte, 79% dos ricos acreditam. E esse estudo fala o seguinte, 79% dos ricos acreditariam ser responsáveis pelas próprias circunstâncias financeiras, enquanto 82% dos pobres se veriam como vítimas. E também aparece aquela coisa que eu falei no início do vídeo como sorte aleatória, com uma explicação ou como um tipo de desculpa, um tipo de malabarismo, enfim. Você sabe o que é que eu tô falando. E também aparece o quesito de sorte aleatória como explicação da riqueza, que é muito menos aceito entre os ricos do que entre os pobres. E tem uma coisa aqui que eu preciso deixar bem claro. Isso que eu tô falando aqui não é pra culpar ninguém, nem pra falar da vida de ninguém. É simplesmente pra te ajudar a te colocar sob o controle da tua vida. Agora imagina dois amigos perdendo um emprego no mesmo dia. E o primeiro passa a semana inteira reclamando, dizendo que o país tá ruim, que o chefe dele só critica, que as coisas estão difíceis na vida dele, enfim. Vai colocando a culpa em outras coisas, né? Vai terceirizando a culpa. E o segundo também sofre, porque todo mundo sofre. Mas ele faz a seguinte pergunta, tá? O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que ele faz? Ele atualiza o currículo dele, ele liga para os contatos, ele faz cursos, ele lê, ele vai entregar, né, os currículos deles para as empresas, enfim, ele dá o jeito dele. Os dois sentiram a mesma dor, os dois foram expostos aos mesmos tipos de problemas, sendo que um virou história e o outro transformou a história em ação. Ou seja, a autorresponsabilidade não é você colocar toda a culpa do mundo em cima de você. É justamente o oposto, é se dar o poder. Porque se a culpa sempre é de todo mundo, então o poder também sempre é de todo mundo. E aí você acaba percebendo que você vira um mero espectador da própria história. Então você sabe me dizer qual é a diferença entre duas pessoas que ganham o mesmo salário hoje? O que elas consomem quando ninguém está cobrando? Porque tem pessoas que, depois do trabalho, vão lá e alimentam a mente delas. E tem gente que anestesia. Então, eu peguei outro dado do Corley aqui que vai fazer mais sentido nesse vídeo. 88% dos ricos liam 30 minutos por dia para autoaperfeiçoamento, contra 2% entre as pessoas não sucedidas. Não bem-sucedidas, tá? O estudo mostra que 88% dos ricos liam 30 minutos por dia para autoaperfeiçoamento, contra 2% entre as pessoas não bem-sucedidas. Ou seja, as pessoas bem-sucedidas, elas leem mais, né? Elas leem mais literatura histórica, livros técnicos, né? Enfim. Agora, uma coisa que realmente fez eu colocar o hábito de leitura na minha vida foi começar lendo 10 páginas por dia. Só que 10 páginas por dia é 300 páginas no mês. Em um ano você vai praticamente ter lido 3.000 páginas. Em 5 anos você vai ter 60 livros. 60 mentores silenciosos na sua mente. Agora compara isso com 5 anos de 1 hora de vídeo assistido durante o dia. Qual dos dois te deixa mais capaz de tomar decisões? Agora eu queria falar sobre disciplina e propósito. Como um motor de longo prazo. E tem um mito muito comum que ele é famoso em simplesmente assassinar as carreiras, que é simplesmente, abre aspas, eu vou fazer quando eu estiver inspirado, fecha aspas. A pessoa que realmente quer construir aquele tipo de coisa, ela não depende de inspiração, ela simplesmente vai lá e faz. Então o próprio Corley descreveu aqui no estudo dele que 76% dos bem-sucedidos faziam algum tipo de exercício diário. E que grande parcela dos pobres não fazia esse exercício. Agora pensa no que isso significa. Energia, humor, clareza, disciplina. E tudo isso começa a partir do físico. Agora imagina um empreendedor num dia ruim. Vendas caíram, custos aumentaram e sua empresa só está indo de mal a pior. Então, o que é que a gente consegue imaginar que faz esse cara ficar com os pés dele no chão? E eu já vou te dar uma dica, já não é motivação. Ou seja, é o tipo de cara que senta para fazer um trabalho profundo mesmo com ansiedade. Ele revisa as metas dele mesmo quando a mente dele está querendo desistir daquilo que ele está querendo fazer. Mas a disciplina, ela precisa ter um propósito, porque se ela não tiver um propósito, ela vai acabar sendo uma prisão, ela só vai te escravizar na sua vida. E aqui que eu coloco uma missão nesse vídeo. Quando você realmente tem um porquê bem definido, você aguenta qualquer como difícil. E isso é uma decisão muito difícil, você está construindo algo maior do que o conforto do seu dia. Como eu tinha falado anteriormente, você inverte a preferência temporal. Você passa a preferir bens futuros do que bens presentes. Agora deixa eu te contar uma história rápida. Imagina que daqui a 12 meses você encontra a sua versão de hoje. E essa versão te pergunta, você realmente aplicou isso na sua vida ou depois de assistir esse vídeo você voltou para o modo automático? Ou seja, o padrão escondido que eu te passei nesse vídeo é o seguinte. É você começar o dia verdadeiramente antes do mundo te sequestrar. Você utilizar a sua primeira hora como ritual de foco. Você
Definir as prioridades antes de tentar apagar os incêndios, pensar em décadas e tentar transformar isso em 90 dias, assumir a responsabilidade total sobre a sua vida, estudar todos os dias, você cuidar do seu corpo e manter a disciplina, e você tentar fixar aquilo num propósito que não some quando a motivação some, não some junto com a motivação. Então aqui eu vou propor um desafio de 7 dias que é bem importante você aplicar na sua vida de verdade, tá? Então, no primeiro dia e no segundo dia eu quero que você acorde meia hora mais cedo. Se você quiser dormir meia hora mais cedo também não tem problema. E depois de acordar meia hora mais cedo, você tenta usar essas meia hora a mais para tentar fazer algo a mais no seu dia. No terceiro e o quarto dia, eu quero que você costume a definir as prioridades das suas tarefas. E a partir do quinto dia, eu quero que você defina uma meta de 90 dias e cada dia desses 90 dias você dedique pelo menos 90 minutos para esse tipo de meta. E no fim de tudo isso, eu quero que você volte aqui e conte como é que foi o seu relato, se isso realmente te ajudou, se isso não tem nada a ver, se eu tô viajando. Eu realmente quero que você venha aqui e me fale esse tipo de coisa. Então você já pode deixar o seu like se isso aqui te deu um pé no chão em relação a essas coisas que eu te falei até agora. E comenta aqui embaixo também qual vai ser o primeiro hábito que você vai aderir na sua rotina. Compartilhe esse vídeo também com quem precisa também mudar de vida. E inscreva-se aqui no canal também, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E lembra, ninguém chega no topo por acaso, chega por hábito, construindo um castelo tijolo por tijolo.